Jesus. Aleluia. Tu és bom, Pai. Em nome de Jesus. Eu já oro e eu já declaro os céus abertos. Os céus abertos. Os céus abertos. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Obrigado, Jesus. A tua presença, ela é real. Aleluia. Obrigado, Jesus. A tua presença é real neste lugar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pai, eu oro agora em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa live que o Senhor me permitiu fazer. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esta quinta-feira, dia 24 de março. Obrigado, Pai, pela tua presença, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Te agradeço, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, eu clamo pelos teus filhos, porque há muitos cansados, muitos oprimidos, muitos desanimados. Mas eu declaro, Pai, em nome de Jesus, eu intercedo e eu clamo por eles. Arranca eles, Pai, dessa tristeza, dessa angústia. Livra-os, livra-os de todo mal, de todo engano. Em nome de Jesus, Pai, vai à frente, livra-os de todas as garras do inimigo. Tira, Senhor, da onde eles caíram e levanta, Senhor. Deixa eles serem livres, livres. Eu declaro isso em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Shalom a todos. Obrigado, Jesus. Eu vou ler um capítulo aqui, rapidinho. Marcos 10, do 13 ao 16. E depois, estou tentando baixar aqui o volume. Depois eu quero contar um testemunho. O Espírito Santo me pediu para mim contar um testemunho hoje. Amém? Obrigado, Jesus. Tá bom o áudio aí? Shalom a todos que estão entrando. Se tiver algum problema de áudio ou algo, fale. Amém? Eu vou ler então Marcos 10, do 13 ao 16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes trazia. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Então é isso. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que o reino de Deus a gente acessa, a gente vive como meninos, como criança, Senhor, como mentalidade de criança. É assim que nós acessamos o reino de Deus e a tua presença. É assim, porque menino, ele não magoa, Pai, mas quando magoa, daqui a 5 minutos ele já está bem. Então, como menino, Senhor, não como uma pessoa já inteligente ou adulta, mas como menino, é assim que nós acessamos as coisas de Deus, as coisas espirituais. Se você tem falado, Senhor, Senhor, ouça minha oração, ouça, Senhor, e você ora, e Deus não responde a você, é porque você não está fazendo como Marcos disse, sê tu como menino. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, deixa os meninos vir. Quando você se faz como uma criança, não é ter atitudes de criança, não é isso. Quando você vai orar, você precisa se fazer como uma criança. Você comece a orar falando com Jesus, com o Pai ou com o Espírito Santo. Você mentalize que você é uma criancinha de 1, 2 aninhos e que Jesus está com você no colo e que Ele te ama demais. E aí você ore desse jeito, como uma criança. Pense como uma criança. Deixe fluir como você fosse uma criança. E perdoe todo mundo, libere todo mundo. Deixa fluir um rio de água viva dentro de você. Aleluia. Obrigado, Jesus. É muito forte isso. Eu aprendi uma intimidade profunda com Deus quando o Espírito Santo me disse isso. Ele me disse, deixa fluir como um menino. Entre na minha presença falando como um menino. Acesse o reino de Deus como um menino. E você vai ver. Então eu comecei a orar e eu ficava pensando que eu era um menino, uma criança, muito sensível e que eu precisava de Deus, que eu precisava dele e que ele era tudo e eu não era nada. E eu ficava desejando, eu sou uma criança nos braços de Jesus. E eu orava, e eu clamava e Deus respondia. É assim que a gente tem que fazer. Ser como meninos. Porque aí a presença vem, irmãos. A presença, ela é maravilhosa. Como o nosso apóstolo falou ontem no culto. A presença de Deus é tudo. É maravilhoso. Não dá vontade de sair dela. Eu estava, alguns dias, eu estava bem ruim, bem chateado, meio angustiado. Eu meio que desanimei mesmo. Eu fiquei tão irritado com algumas coisas que aconteceu ao caminhar, prova, guerra, batalha, e eu desanimei. Falei, não vou fazer mais isso, aquilo, e continuei orando, continuei falando, e Deus falou, eu tô te parando porque você tá numa guerra que você não vai suportar. E aí, Ele meio que me parou, por isso que parou a oração na madrugada, um dos motivos, sim, que foi muita guerra, eu não estava suportando a guerra, e Deus falou, eu vou te parar porque você não está aguentando. Então, e aí eu fui desanimando, fui desanimando. Não foi por isso que eu parei as lives, eu parei porque eu orei e Deus disse, para tudo, dá um tempo, busque somente a minha presença. E eu fiquei orando, e ao mesmo tempo eu fui desanimando. E eu fui orando, até um dia, hoje é quinta, foi na terça-feira, eu acho. Eu não lembro se foi na segunda ou se foi na terça. Eu me indignei e falei, Senhor, chega. É hoje que o Senhor vai falar comigo, é hoje que eu só vou dormir depois que o Senhor falar comigo. Eu quero uma direção, eu quero que o Senhor fale comigo. Falei, eu só vou dormir depois que o Senhor falar comigo. E ao mesmo tempo que eu tinha parado tudo, eu desanimei com tudo, também ao mesmo tempo o serviço parou tudo.
mas parou tudo. Aí eu me encerrei aqui, onde eu estou fazendo a live, coloquei louvor, comecei a orar, acho que era 20 para meia-noite. Eu fui até as 20 para as 2, orando, clamando e orando, e Deus falou comigo. E Deus me deu uma direção, e Deus me trouxe algo sobrenatural. Quando você está desesperado, não tem mais para onde correr, você não sabe mais o que fazer, faça isso. Vá para a presença, porque Ele vai falar com você, Ele vai te mostrar. Irmãos, eu acordei na quarta-feira, acho que foi quarta, eu não lembro se foi terça ou se foi quarta, eu já estou sentindo a presença muito forte. Aleluia, eu já estou ficando até tonto, porque há uma presença sobrenatural, e eu creio que você já está sentindo. E eu nem contei um testemunho que Ele pediu para mim contar. E eu acordei, peguei meu celular, tinha 3 pessoas me chamando para fazer um orçamento. A pessoa fechou bastante serviço comigo, e a outra, ela fechou 2 meses, e ela já me disse assim, vamos terminar essa de 2 meses, eu quero fechar com você mais outra que vai iniciar de 3 anos. 3 anos de serviço, 1 oração, irmão, 2 horas orando, serviço de 3 anos. Então só para você ver como Deus é fiel, Deus é tremendo. Quando você se humilha e você vai para a presença, Ele responde. Só que também Ele me pediu um jejum de 2 dias só na água. Eu entreguei hoje meio-dia, fiquei 2 dias. Então eu acho que Ele falou comigo na segunda para terça. Eu abri terça, entreguei aqui. Eu não lembro, eu sei que eu entreguei o jejum quinta-feira. Foi muito forte, irmão. Eu tive muita visão, muita revelação. E ontem, meio-dia, eu estava sem almoço, só na água. E eu estava orando. E o Espírito Santo falou, eu quero que você faça uma live na quinta. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Vamos voltar a fazer. Mas ele me disse, não é para você fazer terças e quinta. É para fazer quando eu te direcionar. Sempre um dia antes, eu vou te falar e você faça. Eu falei, tá bom. Então eu estou aqui, fazendo essa live, contando um pouco o que Deus está fazendo na minha vida. E não vai pensar que eu não oro por ninguém durante o dia, porque eu oro por muitas pessoas. O pessoal da igreja, eles me enviam pessoas para orar, eu oro quem me chama no Instagram, oro por quem me chama no WhatsApp. E Deus está curando, Deus está libertando, Deus está fazendo coisas maravilhosas. E ao mesmo tempo Deus também está me moldando para coisas grandes. Que eu creio que é isso que está vindo, coisas muito grandes. Ontem foi quarta. Acho que foi quarta, irmão. Eu orei por um menino que estava com dengue hemorrágica. E eu mandei um áudio de oração à noite. Foi antes do culto. Na quinta-feira de manhã, hoje de manhã, eu recebi o áudio da mãe dele, tinha levado ele no hospital, fizeram o exame e o médico falou, não é esse menino que nós fez o teste de dengue, não constava nada. Dengue hemorrágica, que é aquela que mata. Ele estava sangrando pelo nariz e outras coisas. E Deus curou através de uma oração, basta uma palavra. Então Deus tem feito coisas maravilhosas. Tem curas que não tem como explicar, é muito maravilhoso. Amém? Então eu vou começar a contar um testemunho da minha vida. Eu acho que alguns de vocês ainda não ouviram. Isso é só um, tem muitos, mas acho que esse assim foi o mais impactante. Que até hoje ainda eu fico meio... Respiro fundo. Bom, eu estava com o meu cunhado aqui e a minha cunhada e os 2 filhos dele, e nós inventamos de ir para a praia num domingo. Nós fomos para a praia do Laranjeiras, que é uma praia linda que tem aqui perto, bem pertinho de Balneário. E nisso, Jesus é lindo. E nisso, antes deles chegarem, eu fui numa vigília da igreja, Família do Reino, na sexta-feira. Nós fizemos uma vigília, foi eu acho que 7, 8 pessoas. E nisso nós estávamos orando,
e eu tive uma visão. E nessa visão eu via como um redemoinho de água, um redemoinho de água. E eu falei, Senhor, o que é isso? O Espírito Santo falou, nada. Eu falei, tá bom, vou ficar orando para ver o que Deus me fala, né? Não sei o que é. Ok, isso foi na sexta noite. No domingo a gente foi para essa praia. E a gente estava indo para a praia e ela é vários morros subindo. E eu estava dirigindo e eu trocava a marcha do carro e o carro parecia que não queria ir. Parecia que tinha algo agarrando o meu carro, o carro não queria ir. Eu achei estranho isso, mas continuei. Cheguei na praia, tomei um banho, estava um sol lindo, um dia maravilhoso. Nós estávamos tomando banho, eu, meu cunhado e o meu sobrinho de 8 anos, mais ou menos. E o meu cunhado, meu sobrinho, estava com água no joelho. E eu estava com água no joelho também, né? Conversando, brincando. Quando eu olhei para a esquerda, a água estava levando eles, literalmente arrastando eles. E ele se desesperou por causa do menino. E quando eu olhei, eu não pensei. Ele jogou o menino para mim, eu agarrei o menino. E nisso, eu e o menino fomos indo. E a água foi nos puxando. E ele conseguiu, muito esforço, gente, com a água no joelho. Muito esforço, ele saiu. E nisso eu já não estava batendo os pés. E aí eu joguei o menino. Veio 2 homens e conseguiu pegar o menino. Eu vi que eu não ia ter como fazer força contra essa coisa que estava me puxando. Eu deixei. Quando eu larguei, irmão, eu fui a uns 150 metros para dentro da praia, pro mar. Fui embora. E aí todo mundo começou a gritar desesperado na praia. E tipo, eu sei nadar, eu sei boiar. E eu tentava boiar, não dava. Então eu tinha que ficar nadando mais tranquilo. Eu fiquei só com o nariz e a boca de fora, assim. E aí eu comecei uma guerra. Eu falei, Jesus, que palhaçada é essa aqui? Falei, e todo mundo gritando desesperado. E eu não gritei nenhuma vez, não pedi socorro, não pedi ajuda, porque a minha guerra era eu e Jesus. E eu falei, Jesus, que palhaçada é essa aqui? Falei, você me trouxe para Balneário. E eu nadando e quase morrendo afogado, irmão. Olha só como é doido. E eu falando, Jesus, que negócio é esse aqui? Falei, você me promete um monte de coisa, você manda vir para Balneário, você faz isso, você faz aquilo. Falei, é 2 coisas. Ou você me tira dessa água, ou se eu morrer, você vai me ressuscitar, porque você me prometeu que eu ia fazer tal coisa, e eu não aceito morrer aqui. É 2 ou 1. Ou você me tira, ou você me ressuscita quando eu chegar na areia. Falei, não tem outra saída. Não tem outra saída. E nisso eu falei pra ele, enquanto ninguém vem me tirar e nem você me mata e me ressuscita, eu falei, me dá forças. Algo tomou meus braços. E eu comecei a nadar de um jeito que eu nunca vi, irmãos. Eu fiquei mais de 15 minutos. E o redemoinho me puxando. E eu fiquei. Irmãos, é inacreditável o que Jesus faz. Eles jogaram uma prancha lá da areia. A prancha veio até a mim. Parou do meu lado. Eu dei 2 braçadas, 3 braçadas assim, toquei na prancha. Agarrei a prancha. E aí entrou um outro menino nadando bem por fora, bem longe assim. E aí me puxou com a prancha e eu saí para fora caminhando. E quando nós estávamos saindo com água no joelho de novo, começou a querer puxar eu e o menino de novo. Mas aí, glória a Deus, a gente conseguiu sair. Irmãos, isso foi muito impactante para mim. Até hoje, se eu entro na praia, tranquilo, tomo banho. Mas se eu começar a entrar muito fundo e começar a querer me puxar, eu já fico meio com medo e eu já saio. Porque foi um trauma muito forte. Mas, literalmente, naquele dia, eu tenho quase certeza absoluta que eu morri ali e ressuscitei de novo. Algo Deus matou naquele dia, porque eu fiquei diferente. Eu orava e Deus respondia mais rápido. Eu pedia e Deus fazia bem mais rápido. Eu fechava os olhos e eu tinha visão. E eu já fluía em alguns dons, mas assim, eu digo, a intimidade com Deus ficou mais profunda depois da profundidade. Eu já falei, né? Amém. Então já fica registrado esse testemunho.
Tem muitos, irmãos, tem muitos. Esse sim foi o que eu me apavorei mais, né? Foi bem forte. Mas eu já tive livramento de Deus quando eu trabalhava com caminhão. De eu dormir no volante do caminhão e viajar 1 hora quase. E eu parava o caminhão, tipo, 1 hora depois eu dizia, uau, como é que eu parei aqui? Como que eu andei esse tempo todo? E eu não lembrava. E eu ficava tentando pensar, tentando e não lembrava. Não lembrava, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Várias vezes aconteceu isso. Várias vezes eu orando e cantando e louvando a Deus, eu sentia o meu caminhão flutuar, ele levantava do chão, do asfalto. E o caminhão flutuava por muito tempo. E eu ficava ali orando. Foi ali no caminhão que eu ouvi a voz do Pai, a voz do Filho e a voz do Espírito. Cada um tem uma voz. Cada um fala de um jeito. Isso é coisa pra maluco, irmão. Não era nem pra estar falando. Porque é experiências sobrenaturais. É muito forte isso. Amém? Alguém tem algum pedido de oração? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não estou preocupado com quantidade. Eu estou preocupado com qualidade. Eu creio que Deus, ele faz coisas espetaculares. Deus faz coisas sobrenatural. Aonde a gente não pode, Deus pode. Deus tem feito isso na minha vida de pouco a pouco. Então é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Estava com saudade de fazer lives ao vivo. Estou fazendo bem menos, porque eu estou trabalhando bastante. E também passei esses 2 dias de jejum, foi muito forte. Eu tentei não mexer muito no celular. Eu não vi TV, eu não fiz nada. Eu adoro tomar um chimarrão. Ele me pediu para mim não tomar chimarrão, então eu fiquei 2 dias sem meu chimarrão, irmão. Hoje que eu tô tomando. Aleluia. Para quem sabe o que é um chimarrão, para gaúcho, chimarrão não pode faltar não. E Deus falou, eu quero 2 dias só na água, sem chimarrão e sem nada. E eu não tinha nem aberto o jejum, irmão. E Deus abriu 2 portas escancaradas. E tem mais gente me chamando para trabalhar, assim, só porque eu fiquei 2 horas orando e ele me pediu um jejum. Então, assim, se você não quer fazer algo que Deus vai te pedir, não vá para a presença dele. Mas agora, se você quer ouvir Deus falar e você quer ver algo sobrenatural acontecer, se aprofunde na intimidade com Deus, que ele vai responder. Ele vai responder. Só que lembre-se, ele vai te pedir algo. Porque eu creio que... Eu já ouvi até uma pregação assim, não lembro quem pregou, que quando você começa... né? E quando você começa a buscar Deus, você começa a ir na intimidade. Cada encontro que você tem com Deus, algo de você perde e você recebe de Deus. Exatamente. Minha irmã, isso aí, a voz de Deus é sobrenatural. A voz de Deus é como todo mundo fala, é exatamente um trovão, é muito forte, tá? É muito forte, muito forte. O dia que ele falou comigo no caminhão, eu estava chegando em Teresina, eu estava indo para Teresina, ele falou comigo, o caminhão inteiro tremeu, eu tremi, e eu fiquei, acho que uma manhã toda chorando. Foi muito forte, muito forte. Tá bom. Sim, tá bom. Eu tô falando com o Espírito Santo aqui, ele falou que eu posso falar, então... A do Espírito Santo todo mundo sabe, é mansa e suave. A do Espírito Santo é de um jeito, irmão, que ela é tão suave que a gente não ouve. Se você não tiver conectado, você não ouve a voz do Espírito. Não ouve. Você tem que estar jejuando, você tem que estar orando, você tem que estar buscando. Aí você ouve.
a voz do Espírito, porque ela é mansa e suave. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. Agora, para Deus falar, você precisa ter uma intimidade muito forte, você precisa orar muito, você precisa adorar muito. Aí não é só oração, aí tem que entrar o clamor. Se você não clamar, você não vai ouvir. Você tem que clamar muito, aí você ouve. Ou só se ele queira falar, aí você ouve. Agora, a de Jesus, eu fiquei impactado. Irmãos, eu vou falar. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas fazer o quê? Mas a voz de Jesus. Está na Bíblia isso. Eu não lembro onde está, porque eu não ia nem falar disso. Mas está na Bíblia. Procura que está na Bíblia. A voz de Jesus, você ouve 4 vozes ao mesmo tempo. Elas falam dos dois lados e de frente e de trás. Ao mesmo tempo. Não dá eco. E você não fica, não ouvi direito. Não. É uma voz nítida, só que você ouve os 4 cantos. Irmão, eu não sei te explicar, eu ouvi uma vez só. Eu estava indo de São Luís para Teresina. São Luís, Teresina, essa região ali, gente, tem um céu aberto aí, vocês não têm noção. Todas as experiências sobrenatural que eu tive com Deus, ou foi em São Luís, ou foi em Teresina, ou foi em Fortaleza. É esses 3 ali assim, é muito forte. Vocês não imaginam o céu aberto que tem aí. Uma vez um pastor me falou que existe 3 portais no Brasil. Um é no Rio Grande do Sul, o outro é em São Paulo e o outro é no Nordeste. Esses 3 portais estão sempre, quase todos os dias abertos. Existe um outro porém também. Meu Deus do céu, o que você está falando? Eu estou falando coisa que muito forte. Mas, irmãos, dias 9, eu já falei isso. Dias 9 é o dia que o portal está aberto, escancarado. É o dia que você precisa orar muito. Muito, porque vai ser o dia que você vai ter mais dor de cabeça, peso nos ombros, peso nos olhos, você não vai querer saber de orar, você não vai querer falar nada com Deus, você vai querer ficar quieto. Não, aí é o dia que você tem que orar, porque é onde o céu está aberto, é onde você ora e rápido, instantaneamente, se você tem intimidade, Deus responde. Como o nosso apóstolo estava falando ontem no culto, quando você tem intimidade, você só deseja e Deus faz rapidamente. Eu não sabia, irmãos, que Deus ia me dar isso que Ele me deu hoje. Eu passei a tarde toda em reunião com esse rapaz e nós fechamos, praticamente está fechado o serviço para 2 meses, em seguida 3 anos. Então é muito forte o que Deus faz. E eu não pedi, eu estava orando para Deus abrir as portas. Não só em trabalho, mas também, ministerial, porque por enquanto eu faço as duas partes. Mas eu creio que chegará um tempo onde eu farei só o ministério, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Uma vez eu vi chamar pelo meu nome, mas foi uma voz forte. Parecia que veio de dentro de mim, mas ao mesmo tempo era audível. Fiquei com tanto... Aleluia. Voltou, né? Fiquei com tanto medo que me escondi na coberta. Não, irmão, quando você ouve, é assim, por mais que a voz seja forte, você vai discernir no teu espírito assim. Se você sentir paz é do Espírito, ou Deus, ou Jesus. Se você ficar com medo, aí é o diabo. Porque tudo que o diabo faz, você vai sentir ou um arrepio esquisito, assim, esse arrepio não tá legal não. Ou você não vai sentir paz. Isso aí é o inimigo. Agora, se for Deus, tudo que Deus vir falar, qualquer coisa que Deus vir fazer, você vai sentir paz. Muita paz. Se você teve medo, então não foi Deus.
Porque a voz de Deus é como um trovão, mas você não sente medo. Entendeu? Você fica meio assim, com um temor, mas não medo. Então, pode orar e repreender, tranquilo. Às vezes o Espírito Santo quer falar, e aí eu já ouvi testemunho de pessoas que, um exemplo, o cara me contou uma vez, um pastor que vivia, né, nesse ministério assim profundo, com intimidade com Deus. Eu sempre gostei de muita profundidade, né? Tem que orar e repreender só. Então, aí ele estava orando e clamando para Jesus aparecer para ele. E ele orava muito, clamava muito, ele ficou um bom tempo orando. E ele disse que um certo dia ele estava orando e ele estava já acho que 5 ou 6, 7 dias de jejum só na água. E é assim também, irmão, quanto mais profundo você quer ir, mais profundo você tem que fazer. E ele estava orando, e ele falou que literalmente acendeu uma luz e ele disse que viu Jesus. Só que nisso apareceu um demônio na frente de Jesus, entre ele e Jesus. E Jesus estava falando, mas ele não ouvia, porque o demônio estava na frente. E ele pensando com ele, tipo, poxa, será que Jesus não vai tirar esse demônio daí? Pô, eu quero ouvir o que Jesus está falando. E ele tentando ouvir e ficou nessa viagem, né? Aí o Espírito Santo falou assim para ele, ei, expulsa esse demônio, é você que tem que falar. E aí quando ele falou, sai-te daí agora, Satanás, em nome de Jesus. Quando ele falou, puf, o céu abriu e ele começou a ouvir o que Jesus estava falando. Então, irmãos, é você que fala, é você que determina, é você que declara o que vai acontecer na tua vida. Como o nosso apóstolo já falou também inúmeras vezes, você está cansado do que você está vivendo? Então mude suas palavras, porque a palavra tem poder. Tudo que você fala acontece. Se você murmura muito, você vai ter uma vida de muito problema. Eu experiência própria, irmãos, eu tive um caminhão meu caminhão foi roubado, né? E eu já orei. Quando roubaram, eu estava dentro do carro do bandido. Isso é um outro testemunho doido, né? E eu comecei a falar em línguas dentro do carro do bandido, deitado no banco, falando em línguas e orando, falando, Senhor, eu quero meu caminhão. E Deus falou, não. Eu falei, mas eu quero o caminhão. E ele falou, não. E aí isso passou um tempo, eu orei de novo, falei, Senhor, eu quero o caminhão. Ele falou, não, já te disse não. Deus me disse 3 vezes não. Eu parei de orar. Aí um dia eu estava orando, eu falei, Senhor, deixa eu ver o caminhão ainda está inteiro, onde o caminhão está? E eu tive um sonho e eu vi o caminhão. O caminhão estava na frente da casa de uma pessoa, o cara está trabalhando com o meu caminhão. Deus me deixou ver o caminhão, irmão, mas não vai me devolver. Eu falei, Senhor, eu não vou voltar para a estrada. Eu podia botar para trabalhar, eu podia vender, podia fazer tanta coisa, e Deus não deixou. Eu não sei ainda o motivo porque Ele não me fala. Mas assim, já tentei várias vezes, quando eu me irrito às vezes com Deus, eu falo, vou voltar pro caminhão. Aí a minha esposa tem um sonho que eu tô tombando o caminhão, que eu caí de uma ponte com o caminhão. No mesmo dia, irmão, se eu falar assim, vou voltar pro caminhão, não quero saber mais disso aqui não. Aí na mesma noite a minha mulher sonha que eu bati o caminhão, ou que eu caí de uma ponte, Deus me mostrando que se você abandonar o que eu tô te pedindo, você vai morrer. Pra você ver como é tão forte que Deus te ama e Deus não quer que você desvie nem para a esquerda nem para a direita. Quando você entra num nível de intimidade com Ele, é tudo ou nada, irmão. Não tem mais volta. Existe uma linha espiritual que você passa quando você está na presença de Deus. Que depois que tu passa dessa linha não tem mais volta. Ou você obedece ou você obedece. Ou você faz a vontade dele, porque você não se manda, irmão. Ai, Jesus, hoje ele deixou eu entrar só no profundo, viu? Tô falando só coisas muito profundas. Voltando pro assunto da murmuração. Antes de me roubarem o caminhão, eu passei mais de 1 ano e meio. Eu fiquei 2 anos com esse caminhão que foi roubado. E eu fiquei 1 ano e meio, irmão, murmurando.
eu chutava o caminhão, eu murmurava. E eu era cristão, só que eu não estava indo na igreja, eu só viajava 70 dias, 80 dias, 50 dias. A minha esposa ia junto e eu pagava aluguel, o meu carro ficava na garagem guardado, tá nem aí pra carro, só queria trabalhar. E eu murmurava demais, eu questionava demais, eu xingava demais, e meu caminhão só quebrava. E eu murmurei tanto que Deus me tirou o caminhão, simplesmente por isso, murmuração. Quando eu entendi que era murmuração e eu parei de murmurar, e eu comecei a orar e comecei a abençoar o caminhão, eu fiquei 2 anos com o caminhão. 1 ano e meio foi só derrota, mas meio ano eu ganhei mais dinheiro, irmãos, do que 1 ano e meio. Irmãos, eu encaixava viagem dentro de viagem, mas eu fiz tanto dinheiro, irmão, mas tanto dinheiro, como ninguém imagina. Porque eu entendi que não adianta murmurar. E Deus estava me moldando nisso, porque eu murmurava demais, eu xingava demais. Ele quebrava um negócio, eu xingava, falava, e ele quebrava de novo. Quando eu entendi, antes de eu começar a entender, Deus me mostrou algo sobre o dízimo muito forte. E eu perdi um dinheiro muito grande, porque eu não obedeci. E nisso Deus me disse assim: quando você não me obedece os princípios, que é principalmente o dízimo. Na época eu não entendia da primícia também, eu entendia só do dízimo. E Deus me falou: quando você não dá o dízimo para mim cuidar de você, você dá o dízimo pro diabo. Eu falei: quê? Ele falou: eu vou te mostrar. E eu perdi um dinheiro bem grande, algo assim que, meu Deus. E Deus me disse: tá vendo que eu te disse? Você deu pro diabo, mas não deu para mim. Irmãos, aquilo foi um choque que eu levei, que eu fiquei desesperado. E eu falei: tá bom, Senhor, eu entendi. Daqui para frente eu vou obedecer e vou dizimar. Irmãos, eu comecei a dizimar. Foi sobrenatural. Eu comecei a trabalhar de um jeito. O caminhão não quebrou por 6 meses. O caminhão não quebrou. O caminhão não quebrou. Eu só viajava. Foi uma bênção. Porque eu entendi que os princípios de Deus não se negocia. Então, sim, foi um... E fora outras experiências que eu tive sobrenatural. Lembra que eu falei desde o início que um dia eu vou fazer uma live falando um pouco de mim, um pouco de testemunho. E esse é o dia. Eu estava aqui meditando e eu falei: Senhor, o que vai fluir hoje? E ele falou: eu quero que você conte testemunho. Eu falei: amém. Então, essa live foi para testemunhar um pouco de mim. Tem muito mais coisas que aconteceram, mas eu entendo que tudo que eu falei foi debaixo da direção do Espírito Santo. Foi debaixo daquilo que Ele permitiu eu falar e fluiu essa água viva dele. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, você que foi curado por alguma live ou até pelo apóstolo num culto, me manda para mim um áudio, tá? No meu WhatsApp ou até aqui no Instagram, dizendo assim: que você foi curado pelo Ministério Igreja Família do Reino, tá? Não fui eu, não foi o apóstolo, foi pelo ministério. Por quê? Eu estou pegando esses áudios e a gente está colocando na rádio, porque o testemunho edifica. E igual o nosso apóstolo fala, faz de novo. Então, na rádio, o povo eles é muito medroso, né? As pessoas que não estão acostumadas a ver milagres, elas ficam com muito medo. E amanhã a gente vai ter de novo, das 9 às 11. Nós estamos fazendo toda sexta, né? Das 9 às 11, está sendo muito legal. E as pessoas ligam ao vivo lá, a gente ora, a pessoa é curada instantaneamente. Mas o que a gente faz, né? A gente fala sobre a igreja, a gente fala um pouco sobre curas, milagres. E aí a gente começa a soltar testemunhos, e isso vai edificando a fé dos irmãos. E aí, se Deus fez com ele, faz comigo, eu vou ligar. E aí eles ligam, eles mandam mensagem. É tremendo o que Deus faz. Mas a gente já percebeu que se não tem testemunho, é muito raro deles ligarem. Amém? Então, se você foi curado pelo ministério, Família do Reino, não estou falando de mim nem de outro, não. Porque até mesmo não é eu que faço, é sim o Espírito Santo. Amém? Eu só obedeço e lanço a palavra.
E mande. Quem já mandou, fique em paz. Amém, tá tranquilo. Tá bom? Quiser participar e não tiver o aplicativo ainda, pelo aplicativo também dá pra ver a gente ao vivo, eu e Moisés. É muito legal, a gente interage, eu e Moisés. Essa última sexta foi bem legal, bem interagida. Até o rapaz da rádio, ele falou assim: ora pela minha avó. Eu falei: oro, claro. E ele também tinha uma dor na perna direita. E eu falei pra ele: o Espírito Santo me diz que você foi curado da tua perna direita, você tinha uma agonia na perna. Ele falou: eu tinha. Eu falei: então você vai perceber durante a semana que tu não vai sentir mais, e na outra sexta-feira tu vai testemunhar. Ele falou: amém. Então assim, Deus está fazendo coisas muito grandes, irmão. Algumas coisas pararam, amém. Deus não muda. Muitos falam assim: ah, mas você parou tudo, Deus não falou para você fazer? Falou. Mas Deus não muda, realmente, Deus não muda. Mas Deus se move, Deus se movimenta. Então a gente começa a parar uma coisa aqui, começa a fazer outra aqui, e daqui a pouco Deus vai parar essa e vai começar outra aqui. Igual agora em abril vai começar as casas de Obed-Edom, só 3 meses. Então Deus vai movendo, amém, irmão? Deus não muda, Deus move. E muitas pessoas caem na religiosidade porque não obedece o mover de Deus. Não, Deus mandou eu abrir essa igreja e eu vou fazer só essa igreja. E aí às vezes Deus está falando: muda assim, ó, faz assim, ó. Porque, gente, Deus odeia religião, Deus odeia religioso. Deus gosta que você tenha intimidade e que você flua no rio do Espírito Santo. Então Deus move. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou encerrar por aqui. Já contei demais hoje. E assim que possível eu vou fazer outra. Vamos compartilhar. Como faz tempo que eu não faço, né? Você viu que o Instagram ele não envia para muitas pessoas. Ele meio que limitou, né? É igual a oração, irmão. Quando você ora todos os dias, você tem um nível de intimidade. Se você orar uma vez por semana, irmão, a tua intimidade é bem baixa. Então você tem que pelo menos, orar de 5 a 6 dias por semana. Ou se possível o dia inteiro. Ou faça que nem eu, que sou doido. Eu comprei um fone Bluetooth, só que ele dura 2h30. O que eu faço? Eu boto em um ouvido e eu escuto até acabar. Aí ele acabou, eu boto do outro ouvido e escuto até acabar. Aí quando eu vou almoçar, eu boto a carregar, ele carrega muito rápido. E à tarde eu vou de novo. E aí eu fico ouvindo louvor, pregação, e trabalhando, e chapando, irmão. E falando em línguas, e perguntando. Às vezes eu tô orando, ele fala assim: aquele ali tem dor, aquele ali tem isso, isso, isso. Vai lá e fala que a mãe dele tá com isso. Vai lá e faz tal coisa. Eu vou lá e pá, instantaneamente acontece. Porque eu tô sempre conectado no Espírito, irmão. Tem uns que falam assim: esse irmão é doido. Amém? Mas assim, eu escolhi isso, eu amo isso, eu adoro estar com ele. Amém? Espero que essa live tocou em você, fez você refletir um pouco, que não adianta murmurar. O que é melhor de tudo é adorar. Adorar e adorar, ser um adorador. Adorador. Não é adoração. Lembre que o nosso apóstolo disse: é adorador. Adorador adora a todo momento. Adorador está sempre: Pai, vamos fazer tal coisa. Irmão, tem vezes que eu estou aqui em casa e estou tomando um chimarrão e o Espírito Santo me fala assim: eu quero que você coloque tal roupa para ir para o culto. E eu falo: tá bom. E eu vou exatamente com a roupa que ele me fala. Eu não sei se vocês viram uma foto que a gente bateu. Foi muito legal, que a gente foi todo mundo de terno azul na igreja. Foi 4, tava eu, Moisés, o Leones e o Rubem. Nós estávamos os 4 de blusa branca, terno azul e calça preta. E eu estava em casa, estava tomando um chimarrão, olhando uma TV e orando. E ele disse: eu quero que você vá assim, assim, assim. Eu falei: tá bom. Aí minha mulher falou: pra que você vai desse jeito? Eu falei: eu vou assim. O Espírito Santo me mostrou que era para mim assim, eu vou assim. Aí cheguei lá no culto,
Meus irmãos ficou tudo doido. Falou, mano, vamos fazer assim, vamos vir todo domingo assim. Eu falei, amém, irmão, vamos. E foi muito engraçado, porque encaixou e ficou muito bonita a foto. Não sei se vocês viram, mas ficou muito legal. Então, eu não sei porque ele fez isso, mas ele fez, ele faz. Então, irmão, ele cuida de todos os detalhes. Todos os detalhes. Quando você se aprofunda. Ei, irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. Aquilo que o pastor Pedro falou, nosso apóstolo, de que você deseja e ele faz. Eu sou prova viva. Que eu já pensei, desejei e já aconteceu. Muitas vezes. E fora outras coisas que eu não posso falar, que a gente declara e acontece. Como fazer a chuva parar. Irmão, quantas vezes, irmão? Eu já orei e a chuva parou. Tempestade cessou. Porque quando você está no profundo da intimidade, tudo que você fala vira decreto. Por isso que tem que ter cuidado. Eu lembrei de uma agora. Irmãos, tem uma irmã que ela não passa serviço para mim porque ela tem medo de eu falar maldição para a empresa dela. Eu falei, irmã, para com isso. Eu fui chamado para abençoar. Não, mas você tem muita autoridade. Se você falar, vai acontecer. E se eu fizer algo te entristecer e você me amaldiçoar? Eu falei, para com isso. Capaz que eu vou fazer isso? Eu falei, trabalho é trabalho, igreja é igreja. Quando eu estou com Deus, é diferente. Quando eu estou trabalhando, capaz que eu vou amaldiçoar. Mas ela tem medo. Porque ela sabe que a palavra tem poder. Amém? Então vamos ficar por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Não esquece de curtir e compartilhar. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento. E eu te peço, Espírito Santo, visita cada um dos teus filhos. Traz, Senhor, um renovo. Traz uma ativação. Em nome de Jesus. Sintam a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Sejam alinhados, renovados, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E assim que der, eu vou fazer de novo. Eu vou sempre postar um dia antes, fiquem ligados. E compartilhe, chame as pessoas que estão precisando de oração para a gente orar, amém? Amém. Qual que é o nome da tua avó, Erika? Eu vou orar por ela. Obrigado, Jesus. Manda rapidinho aqui o nome da tua avó, Erika. Amém? Depois eu oro no particular. Deus abençoe.